Dá uma vontade de concluir um louvor deste orando, não dá vontade? E não parar mais? Preparando os nossos corações para a nossa celebração de Natal. Como Deus foi gracioso com as nossas vidas de enviar o seu Filho, e não somente de enviar o seu Filho, mas fazer de nós conhecedores desta graça. Glória a Deus por tudo que Ele fez e tem feito. O tema da mensagem de hoje é perdoados para perdoar. Você já percebeu como perdão é um dos temas mais difíceis de serem tratados em nosso coração? Porque não é só uma teoria, ou um estudo, ou algo que fica no campo das ideias, mas quando falamos acerca de perdão, a nossa mente imediatamente traz memórias, que trazem sentimentos, e nós sentimos na pele, no coração. Só de referirmos a perdão, perdoar, naturalmente, eu não sei como você se sente, mas de alguma forma meu coração estremece, porque dentro de mim, em meu coração, há situações que na minha história eu precisei praticar, eu precisei perdoar, eu precisei pedir perdão. Em todos estes momentos, trouxeram fortes emoções. Nós já ferimos, já fomos feridos. Todos nós, de alguma forma, se olharmos hoje, certamente encontraremos alguém, alguma pessoa, alguma situação a perdoar, a ser perdoado, a ser resolvidos. No dia 1º de junho, eu preguei nesta igreja sobre as dimensões do perdão de Deus. E com base em Romanos 8, versículo 28 a 29, eu mostrei que não há limites para o perdão de Deus. Era uma pegadinha, porque na realidade não existe uma dimensão, não há algo que limita o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, Ele remove a nossa culpa do passado, Ele nos liberta do poder do pecado no presente, e Ele garante a nós um futuro com uma segurança eterna. O perdão está muito ligado ao amor de Deus, e nós sabemos aqui que a palavra de Deus diz, profundidade, altura, não há nada reconhecido humanamente que limite o amor e, consequentemente, o perdão de Deus. Mas uma pergunta que desperta no nosso coração é se Deus nos perdoou sem limites. Por que nós colocamos tantos limites no perdão e cobramos tão caro no perdão que nós devemos liberar ao outro? Dentro desta indagação, nós vamos ler uma parábola que Jesus ensina aos seus discípulos. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21, e acompanhar comigo esta leitura. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Vou ler novamente, perdão, que eu fui olhar aqui outra parte do texto. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida.
O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tua palavra. Ministra aos nossos corações a tua vontade e nos direciona, Deus, conforme os seus propósitos. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler é uma parábola contada por Jesus. Jesus estava ensinando os seus discípulos e um tema saltou aos olhos e ao coração de Pedro. Porque na cultura judaica, acerca do perdão, havia a cultura de perdoar-se 3 vezes. Então, certamente os discípulos, buscando compreender as práticas, a visão do seu mestre, Pedro então lhe pergunta: mestre, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Só que Pedro, inteligente e querendo mostrar proatividade, ele se antecipa. Porque pela cultura judaica, o perdão era 3 vezes. Mas então ele dobra a regra e por generosidade coloca 1 vez mais. Talvez pensando como o número 7, o número da perfeição, ou outras crenças relacionadas ao número especificamente. Provavelmente aguardando de Jesus uma palavra positiva, de afirmação, de validação. Mas Jesus, ele olha para Pedro e responde dizendo que não somente 7, mas 70 vezes 7. Aqui Jesus não está dando um número literal, mas ele quer dizer que o perdão ele não se calcula, perdão não se contabiliza e não tem limite. Aqui Jesus, de forma direta, sem rodeios, diz não apenas 7, mas 70 vezes 7. É interessante como Jesus é objetivo e claro. Eu fico admirado como Jesus tinha capacidade de ser direto. Às vezes eu até penso em ser parecido, mas eu penso e tenho a consciência de que eu não tenho a graça que Ele tem em seu coração. Mas Jesus aqui diz, olha, a resposta é esta. Mas para que esta verdade penetrasse o coração dos seus discípulos e de Pedro, Ele vai lhes contar uma parábola que se encaixa na rotina, na prática, no dia a dia daquela cultura. Ele começa a dizer que o reino dos céus é como um rei que deseja prestar contas. E olha que interessante, porque Jesus começa aqui já a mostrar algo que ele ensina posteriormente sobre o fim do tempo. Porque na realidade todos nós iremos prestar contas das nossas práticas e ações diante de Deus, mas ele diz aqui que este rei é o rei que deseja prestar contas. Não são os servos que vão diante do rei para lhe dar o resultado do seu trabalho, mas é este rei que se aproxima dos seus servos para lhe cobrar contas. Isso aponta esta realidade. Todos nós estaremos diante do Senhor, porque não seremos nós que iremos escolher o dia nem a hora, mas é o Rei dos Reis
Senhor dos senhores, que sabe o dia e a hora exata em que Ele chamará todos em uma só vez, de uma só voz, e todos diante do Senhor estarão presentes para então colocar as suas obras diante dele. Um servo então é trazido à presença deste rei, e Jesus vai dizer que este servo devia uma quantidade impagável. Jesus aqui, ele não menciona o valor dessa dívida, mas ele mostra que esse senhor, ao olhar para esse servo, ele tem um olhar de como ele prestaria contas. A sua vida, a sua família por completo deveria ser então vendida para pagar esta dívida. Era uma dívida de uma escravidão eterna. É uma dívida de escravidão em que não somente ele, mas toda a sua geração, a sua descendência, passaria eternamente escrava desta dívida. Um pecado de um homem, a dívida de um homem, perdurando por toda a sua história e toda a sua geração. Mas esse servo, então, ele se prostra, suplica diante do seu senhor e promete pagar uma dívida que ele sabe que ele não teria nunca condições de pagar. Este rei, ele não era ingênuo, mas ele foi misericordioso. Este rei, então, tem compaixão e age com graça diante deste homem que muito lhe deve. Aqui nós podemos olhar e perceber que Jesus está fazendo claramente uma correlação entre este rei e Deus. Essa é a figura perfeita de misericórdia, de compaixão e de graça. É o perdão completo oferecido por Deus. Mas há algo que Jesus continua dizendo, porque este homem sai e imediatamente ele encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Para a época, 100 denários equivalia a 100 diárias de um trabalhador braçal. Cada denário equivalia a uma diária comum, de um serviço comum. Este conservo, então, lhe devia 100 diárias de trabalho. Mesmo ouvindo, agora este mesmo conservo, ele olha para este homem e faz a mesma atitude. Ele se coloca diante deste homem, ajoelha, pede paciência e diz que vai pagar a dívida. Mas este homem, ele não ouve o seu pedido de perdão, de misericórdia. Ele sai e coloca este homem preso em uma cadeia. Perceba que se ele trabalhasse para pagar esta dívida, 100 dias de trabalho seria suficiente para quitar esta dívida. Mas este homem que havia recebido misericórdia e graça, ele condena o seu próximo a uma dívida eterna. Porque agora, escravo e preso, ele não consegue mais pagar esta dívida. Perceba o nível de crueldade, de maldade no coração daquele que acabara de receber misericórdia e graça. Naturalmente perplexo, os seus companheiros, olhando aquela situação, eles retornam ao rei, ao Senhor, e conta tudo o que aconteceu. Há claro aqui que nós podemos ver a continuidade dessa parábola, é que o rei então se aproxima desse servo e ele então lhe dá uma sentença. Há uma mudança na sentença. A parábola que nós lemos não fala sobre um rei, não fala sobre um servo, não fala sobre um conservo, ela não fala sobre dinheiro. A parábola que nós estamos lendo, ela fala sobre ofensas, sobre pecados. Ela fala sobre um rei que é Deus. Ela fala de um servo que somos nós. E ele fala de um conservo que são os nossos próximos.
E é a partir desta visão que eu quero dar continuidade a esta mensagem, te convidando agora a olhar o que este rei, este Senhor, aplica como consequência da falta de perdão deste servo. Primeira consequência é que quando este servo não perdoa, vamos aplicar a nós, quando nós não perdoamos, nós trocamos a misericórdia e a graça de Deus por sua ira. Quando nós vamos olhar aqui o texto, percebemos que a misericórdia e a graça recebida, quando agora ele nega perdão, quando ele nega misericórdia a outro, este rei, este Senhor lhe retorna, e o texto vai dizer no versículo 34 que ele aplica a sua sentença irado. Nós precisamos entender que misericórdia, graça, bondade, amor, paciência, longanimidade fazem parte da essência de Deus, é o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é paciente. Mas não podemos esquecer que existe um sentimento que nós conhecemos, e para nós a prática deste sentimento, ele é revestido em pecado, que é a ira. Mas Deus aqui, ele se indigna e ele olha de uma forma de uma ira santa, é um sentimento de intensidade, em que o Senhor se aproxima, e para representar esta presença de Deus, o Senhor Jesus diz que esse Senhor se aproxima de forma irada. A sentença positiva, o perdão, foi revertido em punição. Isso mostra que Deus leva o perdão a sério, não porque ele é duro, mas porque o perdão é parte deste caráter do reino de Deus. Quando escolhemos não perdoar, deixamos o território da graça e entramos no território da ira de Deus. Mas o texto continua dizendo, porque este homem ele não perdoa, e quando nós não perdoamos, nós mantemos nossa vida num lugar de tortura. Perceba que este Senhor aqui, ele diz que entregou a vida deste homem aos torturadores. Aqui bem provavelmente a figura era de alguém que cobrava. Esses dias mesmo eu estava vendo uma denúncia de um homem e uma mulher estavam sendo presos porque eles estavam cobrando uma dívida, conhecido popularmente como agiotas. E eles filmaram aquela ação. Estavam batendo naquele homem que devia-lhe dinheiro com um taco de beisebol. Era uma advogada, era um servidor público militar. Mas eles estavam naquele momento como torturadores, cobrando uma dívida daquele homem para que ele pagasse a dívida. Eles estavam então lhe infringindo o quê? Eles estavam lhe agredindo. Então eu percebo, imagino que estes torturadores dessa época eram como essas pessoas que cobram dívidas no dia de hoje. Eram pessoas que literalmente iriam atormentar a vida enquanto ele não lhe pagasse. Mas esta parábola não fala de dinheiro, não fala de um servo, ele fala de ofensas e de pecados. Ele fala de graça e fala de perdão. Quando nós olhamos para nós e vamos refletir o que esse texto quer dizer, claramente ele está dizendo que aquele que não perdoa, ele não tem paz. Aquele que não perdoa não tem sossego, porque a sua consciência lhe acusa. Você já ficou em algum momento, eu quero te perguntar, porque eu acho que isso não é comum, chateado, magoado, já recebeu uma ofensa ou foi ofendido por alguém, enquanto você não trata com aquela pessoa, enquanto você não resolve aquela situação, aquilo não te deixa em paz, não tira a sua paciência. É como uma goteira no telhado enquanto você está deitado no colchão. Essa pequena goteira não lhe deixa dormir, não lhe deixa descansar, que como conta-gotas ela fica tocando lá no fundo e te lembrando que algo não está correto, algo não está ajustado, algo precisa ser resolvido. Na nossa vida a tortura é a consciência carregada, é viver de ressentimento, mágoa, raiva, culpa. É como essa goteira que não nos deixa esquecer, não nos deixa dormir. A falta de perdão nos coloca neste lugar onde a nossa alma não tem
descanso. Mas aqui, continuando o texto, quando nós não perdoamos, vamos ver também que nós nos tornamos escravos dessa dívida. Porque agora este homem, que não tinha como pagar essa dívida, vai permanecer com essa dívida eternamente, por toda a sua vida. Ele vai trabalhar dia após dia, sol após sol, ele vai dormir com homens e outras pessoas ao seu redor, lhe buscando, lhe inquirindo. Este homem agora vai viver em prol de uma dívida. Quando nós não perdoamos, a nossa vida inteira está escrava dessa situação. Quem não perdoa revive a dor todos os dias. Quem não perdoa mantém a si e ao outro preso. Mas eu ouso dizer que aquele que não perdoa escraviza a si mesmo. Às vezes aquele que ofendeu, que causou a mágoa, que causou o rancor, às vezes ele nem sabe daquilo que está acontecendo no nosso coração. Na nossa caminhada, quantas vezes conversando um com o outro, nós vamos descobrir que tem pessoas que ficaram chateadas, magoadas, e nós não temos nem consciência disso. Às vezes, na caminhada, na pressa do dia a dia, às vezes com foco em cumprir uma tarefa, nós passamos direto, nós falamos de forma ríspida, nós cobramos de forma demasiada, exageramos, ou nós às vezes colocamos palavras mal colocadas. E aquela pessoa que teve essa experiência conosco, fechou o seu coração, chateação, mágoa, gravou em seu coração, na sua memória, a palavra dita, o comportamento, a atitude. Mas aquele mesmo que cometeu, às vezes, nem percebeu que cometeu. Você já viveu isso alguma vez na sua vida? Porque pelo menos aqui eu estou completando 1 ano na igreja. Mas a gente tem uma caminhada um pouco maior que a igreja, nós sabemos. Os eventos, atividades, o dia a dia. É na caminhada, vivendo, que nós percebemos que ofendemos e somos ofendidos. Agora, nós podemos escolher olhar para essa situação e ter um olhar de graça e misericórdia. Ou nós podemos fechar o nosso coração, guardar para nós mesmos. E aí é neste caso que eu digo, eu volto aqui, é quando o prisioneiro aqui é único, exclusivamente aquele que não liberou o perdão, aquele que guardou a ofensa, aquele que se fechou em si mesmo, porque aquilo está na sua mente, está unicamente no seu coração. Estas são as 3 verdades que o texto nos mostra quando não há perdão. Mas eu quero dar maior ênfase ao que nós precisamos fazer para trilharmos o caminho do perdão. Porque o texto já é claro, mostrar as consequências daquele que não perdoa. Mas nós precisamos então compreender, porque certamente nós temos algo a resolver com alguém. Ou nós não estamos vivendo, estamos fechados na nossa casa, no nosso quarto. Você também tem um ambiente de trabalho, você tem uma família, você faz parte de uma família espiritual, você se relaciona com pessoas, você participa de uma reunião do seu condomínio, você participa de uma partida de futebol, para aqueles que gostam de partidas de futebol, você pratica algum esporte. Nós estamos constantemente nos relacionando com pessoas, e o que nós devemos fazer então, para trilharmos este caminho, e vivermos aqui agora então o oposto desta realidade? Primeiro precisamos compreender corretamente o perdão de Deus. Porque quando eu olho para este servo aqui, me parece que ele não teve tempo suficiente para compreender aquilo que ele acabara de receber. Ele sai imediatamente, e o que ele faz no calor, no ímpeto da emoção, é cobrar aquele que lhe deve. Parece que ele acaba de receber o tapa da pressão, mas não consegue compreender o afago, o amor do perdão que ele recebeu.
E ele sai com aquele sentimento e ele vai cobrar com ímpeto, com raiva, com ira aquele que lhe deve. Este servo deste texto não compreendeu corretamente aquilo que ele recebeu do seu Senhor. Ele não processou a graça, ele não processou a misericórdia, a compaixão para com que ele foi recebido. Nossa dívida com Deus é tão grande que jamais poderíamos pagar a nossa soma de todas as nossas ofensas. Agora, olhando para a nossa relação com Deus, se fôssemos somar as nossas ofensas, certamente não pagaríamos em toda a nossa vida, se nos esforçássemos ao máximo para vivermos o nível supremo de santidade. Poderíamos subir a um monte, um alto monte, e fazermos ali, daquele lugar, o nosso habitat, apenas buscando, de certa forma, pedindo pelo iFood a nossa comida, para poder você não se relacionar com ninguém, não ofender, não ser ofendido. Ainda assim cometeríamos pecado diante do Senhor. Se dissermos que não temos pecado, nós pecamos, é isso que a palavra do Senhor diz, ou seja, nós ofendemos. Eu me lembro que ensinando essa disciplina na escola bíblica, uma pessoa achou demais herdar e assumir a culpa do pecado de Adão. Porque nós assumimos a culpa do pecado de Adão, a inclinação e a culpa. Como é que a pessoa diz, mas espera aí, como que hoje eu posso herdar a culpa, a consequência da culpa do pecado de alguém que eu nem conheço? E aí, para resolver, porque nós tínhamos apenas 50 minutos de aula, eu falo, não, tudo bem, é só você olhar para a sua semana e você já cometeu certamente alguma coisa que diante da lei merecia condenação e morte. Se nós queremos escapar da culpa do outro, é olharmos para o nosso passado e nós vamos descobrir, até nós conhecermos ao Senhor, quantos pecados cometemos. Quando nós conhecemos o Senhor, quantos pecados nós cometemos, quantas ofensas cometemos diante do Senhor. Mas é olharmos que Deus olhou para tudo isso e Ele apagou completamente a nossa dívida do passado, do presente, e nos deu uma garantia de futuro. Olhar para esse tamanho amor, para a imensidão desta graça, saber que Deus é longânimo e está esperando a gente ser transformado. É só olhar e perceber que há em nós algo que nós estamos aperfeiçoando diariamente, mas não estamos aperfeiçoados ainda. Cada um sabe a sua luta, cada um sabe os seus desafios, cada um sabe aonde o sapato aperta. E é isso, e Deus está esperando pacientemente o dia em que nós seremos moldados, transformados, restaurados, e provavelmente chegaremos ao fim da nossa vida, não chegaremos lá perfeito, porque o corpo glorificado somente na glória quando o Senhor voltar. Ele nos perdoou por completo, essa consciência nos coloca neste lugar de gratidão perante Ele, de humildade diante do próximo. Porque se eu me esforçando, se nós nos esforçamos diariamente para sermos santos, diariamente para fazermos diferente, sermos melhores diante do Senhor, nós erramos. O outro não é perfeito. O meu próximo, ele não é perfeito. Ele vai errar. Ele vai falhar. Nós falhamos com Deus, Criador dos céus e da terra. O nosso próximo com certeza vai falhar conosco. Quem somos nós? Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus de perfeição, mas também no lugar de Deus aquele que julga é perfeito e não é. Nós temos que entender que nessa caminhada as pessoas vão falhar conosco, isso faz parte do processo. Eu estou aguardando aqui nos nossos pequenos grupos, vai chegar o dia, e eu já sei que vai chegar o dia, e que vamos fazer igual o pai, senta os irmãos ali na mesa e diz, abraça agora, abraça porque vocês são irmãos, vocês são filhos do mesmo pai, vocês receberam o mesmo Espírito. Porque colocar pessoas, a igreja reunida, pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente, criadas em contextos diferentes, para compartilhar uma palavra que nem todo mundo entende perfeitamente, e compartilhar a vida e percepção e opinião, isso é esperar, e nós estamos esperando ansiosamente, porque vai acontecer esse dia, e nós estamos preparados como pastores para isso, para trabalhar reconciliação, perdão, misericórdia, paciência,
Nós acabamos de participar de uma série de mensagens, fruto do Espírito versus obras da carne. A batalha interior. E esta batalha que acontece diariamente dentro de nós, e quando nós estamos em comunidade, quando nós estamos em grupo, é onde aflora tanto o fruto do Espírito quanto a obras da carne. Entender, compreender corretamente esse perdão me faz olhar para o outro com humildade e misericórdia também. Precisamos também aceitar e experimentar esse perdão, porque muitos de nós sabemos cognitivamente, mas não vivemos como quem foi perdoado, não vivemos como quem experimenta este perdão, não sentimos em nossos ombros a leveza, a paz, o regozijo que há em ser perdoado pelo Senhor. Eu lembro de uma pessoa que dizia assim: olha, se você sair da igreja e for atropelado, eu ouvi isso, e não pedir perdão aqui agora, você vai para o inferno. Aquela pessoa vivia assim, meu Deus, ela andava, e eu comecei a andar também pensando assim, cada 3 passos eu pedia perdão. Minha mãe mandava eu comprar pão na padaria, eu voltava pedindo perdão pelos pecados que eu cometi no caminho. Eu pensava, já pensou, meu Deus, se agora acontecer alguma coisa, passar um ladrão, um bandido, um carro aqui, eu vou arder no mármore do inferno. Eu ficava com aquele peso e aquele sentimento de que, e de repente você quer desistir, porque você não é perfeito, você não consegue ser 100% perfeito, você peca diante do Senhor. Entender, mas aceitar que este perdão, ele foi impetrado, ele foi executado, e é somente essa atitude de reconhecer diante do Senhor, primeiro, Pai, me perdoa, e na sequência dizer, muito obrigado. É muito engraçado porque é um movimento de que, Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa, mas Pai, muito obrigado, porque eu fui perdoado e estou perdoado diante do Senhor. Isso nos traz a leveza. O texto de Romanos 8 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 8,36, o Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos por Cristo Jesus, precisamos experimentar, precisamos sentir este amor, este perdão. Precisamos caminhar como quem já foi perdoado, liberto, livre. Mas para isso completar e ser completo, nós precisamos retribuir este perdão. É isso que o Senhor espera de nós. Ele diz que assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aquela é a consequência, mas agora o Senhor espera, Ele está perdoando, nos perdoando, para também nós perdoarmos uns aos outros. Nós recebemos de Deus o perdão para entregarmos a parte que vem de Deus, este perdão ao próximo. O perdão de Deus é tão grande que, se fôssemos comparar a um copo e sermos um copo que recebe este perdão, certamente a dose que o Senhor está derramando é uma dose que transborda, invade tudo ao que está ao nosso redor. Porque agora eu tenho consciência do perdão que eu recebi. Agora eu aceito, experimento este perdão. E quando eu aceito e experimento, agora eu quero que outras pessoas sintam também. E sou eu entregando, é que ela vai sentir o amor do Pai. Porque aquele homem devia ao Senhor, mas o seu conservo devia a Ele. E Ele vai dizer assim, eu creio que o que Deus esperava era aquela palavra assim: olha, eu fui perdoado de uma dívida impagável, e por isso eu vou perdoar esta tua pequena dívida. Eu recebi algo tão grande que eu quero retribuir te dando esta parcela. Efésios 4,32 diz: perdoando-vos uns aos outros, como também perdoou em Cristo. Cristo vos perdoou. Perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O exemplo do nosso perdão está baseado no perdão que nós recebemos de Cristo, o que Ele fez por nós. Ele deseja que façamos pelo próximo. É o perdão recebido que nós devemos entregar ao outro. E aí eu quero fazer neste final, nesta conclusão, este apelo. Nós fazemos parte
de uma família espiritual. Nós temos uma família consanguínea, nós temos colegas de trabalho, nós temos vizinhos, e são nestes ambientes que nós devemos exercer o nosso perdão. São nesses ambientes que nós devemos demonstrar o que nós recebemos. São nesses ambientes que teremos a oportunidade de exercer e de praticar e de retribuir. Todos aqui nasceram numa família. Alguns com 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos. Todos sabem que ninguém pensa igual. É impossível termos pessoas que nasceram no mesmo lar que vão pensar 100% igual. Às vezes é completamente oposto, mas são família, são irmãos, são filhos do mesmo pai, gerados pela mesma mãe. Na igreja, da mesma forma, somos filhos do mesmo pai, gerados pelo mesmo Espírito, e nós somos servos do mesmo Senhor Cristo Jesus. Na nossa caminhada como família espiritual, é uma caminhada de perdoar e ser perdoados. Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar o irmão. Ele não está falando do inimigo, ele não está falando de um amigo, ele não está falando de alguém distante, ele está falando de alguém próximo. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? O colegiado de Jesus, 12 homens, eram diferentes uns dos outros. Culturas diferentes, cosmovisão diferente, visão teológica diferente. Foi por visão teológica que Pedro arrancou a orelha de um soldado. Foi por a visão teológica que Judas foi lá e entregou Jesus. É por visão teológica, cosmovisão de vida que as pessoas se manifestam e se comportam. Mas Jesus estava ensinando que eles estavam em volta de algo muito maior do que todas essas coisas. Eles estavam sentando ao redor da mesa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E Jesus não veio para redimir instituições, governos, organizações. Jesus veio transformar pessoas. Porque Jesus, se fosse transformar instituições e governos, ele teria entrado no partido herodiano. Ele teria se mudado para Roma, influenciado o partido político. Se Jesus quisesse transformar a religião do mundo, ele teria sentado na mesa como sumo sacerdote na religião judaica e teria assumido para si o poder, o domínio, mostrado os seus milagres e maravilhas. Jesus não veio para transformar essas instituições e organizações. Ele veio transformar pessoas, ele veio reunir as suas ovelhas. E ele vai dizer que aqueles que não se ajuntam com ele, eles espalham. Ele vai dizer que o reino dividido, ele não prospera. Esta família que Jesus queria formar estava além das instituições, das organizações, da política, do século. Eram pessoas lavadas e remidas pelo sangue que ele derramaria naquela cruz. E nós somos estas pessoas que fomos reunidos dentro de um propósito maior que está acima de todas as coisas. Nós não vamos nos preocupar com quem está preso ou solto. Nós estamos comunicando aquele que foi morto e ressuscitou. Nós não vamos brigar porque o time do coração não ganhou no dia anterior. Nem vamos também ter confusão com isso, né, pastor? Vamos deixar isso quieto. Porque nos estádios antigos, os cristãos foram perseguidos e mortos, foram lançados com um leão. Hoje podemos acompanhar os estádios como modelo de diversão, mas não podemos idolatrar esses ambientes, não vamos discutir por isso. Porque nós temos alguém que foi pendurado no madeiro, que venceu a morte, e que nos chamou para este lugar de luz e não de trevas. Eu quero te convidar a orar comigo neste momento, porque nós teremos daqui a alguns dias o nosso ágape de Natal. E o ágape de Natal é a mesa de Jesus desta igreja. É quando nós vamos nos reunir como família espiritual. E nós vamos chegar lá, tendo compreensão do perdão que recebemos, aceitando, experimentando, mas também retribuindo.
é sentar na mesa de Jesus, os diferentes, para celebrar a ressurreição do Filho de Deus. Não deixe passar este ano sem pedir perdão, sem ser perdoado. Escolha ter um ano novo com uma vida nova, livre da condenação, livre das algemas que as diferenças, que as discussões e que as opiniões geraram. Deus é soberano. Nós estamos aqui hoje. Tudo o que aconteceu, por mais errado ou certo que tivesse acontecido, Deus está no controle. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo grande amor com que o Senhor nos amou. Nós somos alcançados por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade e longanimidade. Ó Deus, quantas ofensas o Senhor tem nos perdoado. Ó Deus, o Senhor sabe tudo que iremos cometer diante dos olhos do Senhor, e o Senhor decidiu nos perdoar por estes pecados futuros. Ó Pai, nós nos reunimos como família espiritual e nós queremos neste ambiente espiritual retribuir este perdão que nós recebemos. Nós queremos, ó Deus, transbordar na vida do nosso próximo. Nós queremos curar as feridas, restaurar as relações. Queremos perdoar e ser perdoado. Deus, nós não queremos, ó Pai, ser atordoados, atormentados, escravizados, mas nós queremos experimentar a alegria, a paz, a liberdade que há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós nos preparamos para celebrarmos a mesa de Cristo Jesus, a mesa do amor perfeito, o ágape do Senhor. Chegaremos lá reconciliados com o Senhor, com Cristo, em paz com teu Espírito e com o nosso próximo. Nós queremos declarar, ó Deus, 2026, desde agora, queremos orar e interceder pelo nosso 2026. Que sejam anos de conquistas, de prosperidade, de crescimento, de unidade na diversidade, em que nós nos reuniremos em torno daquilo que é maior do que todas as coisas neste mundo, em nome de Cristo Jesus, Senhor dos Senhores, aquele que reina, aquele que há de vir. Obrigado, Pai, pelo perdão que recebemos, e nos ajude a retribuirmos este perdão àqueles que nos ofenderam e a perdoar e pedir perdão àqueles que nós ofendemos. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a ficar de pé. Nós iremos entoar o hino Perdoa-me, Senhor, mas ao mesmo tempo refletindo sobre o perdão que nós devemos ministrar. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer ao seu coração quem você deve se reconciliar ainda este ano. Que Deus abençoe.